Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Ministério profético da Igreja. Amados, nós vivemos dias em que as pessoas se interessam mais pelo sensacionalismo do que pelo fato propriamente dito. Qualquer notícia, qualquer thumb de YouTube, se tiver alguma manchete ou alguma expressão sensacionalista, você clica ali imediatamente e quer ver. E muitas vezes nem é isso que está acontecendo. Lamentavelmente, também, a palavra de Deus não atrai a muitos hoje. Mas se alguém faz alguma revelação ou predição ou previsão bombástica, automaticamente ganha a atenção de muitos. Mas, se este mesmo alguém faz uma declaração, uma exposição da palavra de Deus, isso não atrai muitas pessoas. Por isso, irmãos, faz-se necessário entender o que realmente é ministério e profecia segundo as Escrituras. O tema, o ministério profético da igreja, nós definimos este tema como o serviço profético da igreja do Senhor, ou o serviço da igreja em falar, em exortar da parte de Deus, ou trazer a pregação e a aplicação da palavra de Deus ao mundo. Este é o sentido que nós queremos dar a respeito, quando falamos a respeito de o ministério profético da igreja. Ou seja, é a igreja com a sua responsabilidade de falar da parte de Deus, de transmitir o evangelho sagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso o texto que nos foi proposto nos dá uma apresentação muito relevante e pertinente desse tema. Deixe-me contextualizar os irmãos neste texto. Aqui, esse texto reporta-se à festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa. O nosso Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, morto e ressuscitado exatamente nesse período da Páscoa. Ele ressuscita no domingo de Páscoa. E durante 40 dias, ele aparece aos seus discípulos, aos apóstolos. E ao fim desses 40 dias, ele é assunto aos céus. E aqueles homens que estavam ali presentes, viram subir e desaparecer numa nuvem, quando dois anjos dizem: olha, este mesmo que subiu é o mesmo que vai descer um dia. 10 dias depois, então, cumpre-se a promessa que o Senhor Jesus Cristo havia feito. Que promessa foi essa? De que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ele deixaria conosco o Espírito Santo de Deus. E ele pediu aos apóstolos para ficarem em Jerusalém até a descida deste Espírito. E mesmo que os apóstolos estivessem esperando, eles também foram pegos de surpresa. O texto narra que neste dia de Pentecostes havia multidão de judeus de todos os povos. Ou seja, havia judeus de toda a parte do mundo, de todas as nações, que se deslocaram até Jerusalém. Lucas, no versículo 9, vai listar pelo menos 15 nações, egípcios, de todas as naturalidades. E a ênfase que Lucas dá nessas nações é porque cada nação tinha sua língua. E havia gente de línguas diversas. Imagine uma Olimpíada, imagine uma Copa do Mundo, gente do mundo inteiro, com várias línguas sendo faladas ali. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Pois bem, o versículo 7, o versículo de 2 em diante, vai narrar e dizer que veio um som de um vento impetuoso e línguas de fogo na cabeça de alguns daqueles. E imediatamente, no versículo 7, nós vamos ver que estes galileus, na verdade foi um termo pejorativo que as pessoas estavam se referindo, eram pessoas simples e letradas, falando, esses homens simples e letrados estavam falando línguas de outros povos. E eles estavam entendendo. E o que eles falavam? Eles anunciavam as maravilhas de Deus.
E aquelas pessoas ficaram atônitas, ficaram perplexas. Como é que pessoas simples, como é que pessoas ditas iletradas conseguem falar outras línguas e nós estamos entendendo cada um nas nossas línguas? E eles ficaram surpresos, atônitos e perplexos. São os dois adjetivos que é utilizado aqui no texto. E alguns deles começam a zombar e dizer: não, esse pessoal deve estar bêbado. Até que Pedro se levanta, explica o que está acontecendo e ministra o primeiro sermão que nós temos da igreja. Pois bem, desse episódio nós podemos extrair o caráter do ministério profético da igreja, que na verdade são três: o caráter didático, o caráter escriturístico e o caráter cristocêntrico. Desta pregação de Pedro, deste episódio, nós podemos ver isso. Ou seja, a igreja tem responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Paulo vai dizer isso lá em Timóteo, dizendo que a igreja é a coluna e baluarte deste evangelho, da verdade do evangelho. Somos nós, como igreja do Senhor, que devemos anunciar este evangelho, que temos este ministério profético para este mundo. Mas vejamos então o seu primeiro caráter, e aqui será projetado cada um deles para que os irmãos acompanhem. Qual é o caráter didático da igreja do Senhor? Nós vamos observar isso no versículo 7 e no versículo 12, acompanhe comigo. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Versículo 12: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Eles estavam chocados com aquele evento, eles estavam surpresos com aquele evento. E o caráter didático do ministério profético da igreja é esclarecer a vontade de Deus a essas pessoas, explicando, dirimindo suas perplexidades. A profecia, meus amados irmãos, ao contrário do que muitos pensam, envolve diversos tipos de falas, não apenas aquela predição do futuro, mas também dá a interpretação dos acontecimentos e das circunstâncias para o entendimento das pessoas a respeito da vontade de Deus. É comum nós vermos isso no Antigo Testamento. Os profetas Isaías, Daniel, Jeremias, etc. Eles não apenas diziam o que iria acontecer no futuro, mas eles também esclareciam a respeito do que estava acontecendo, para que o povo pudesse entender a vontade de Deus. No Novo Testamento nós também temos um exemplo claro com relação a isso. Vocês lembram do pai de João Batista? Zacarias? Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 67, tem registrado lá as seguintes palavras: que Zacarias profetizou e disse exatamente o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Onde está a predição do futuro? Mas aqui está dizendo que ele profetizou. Ele estava explicando que a vinda de João Batista era exatamente aquilo que já havia sido previsto, e estava mostrando a vontade de Deus para o povo de Israel. Pois bem, e como é que nós, como igreja, podemos desfazer esta perplexidade? A resposta a essa pergunta, irmãos, é trazendo advertência e conhecimento. Veja no versículo 14: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Continuando: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia.
primeira coisa que ele faz é advertir e trazer conhecimento. Como é que ele faz isso? Por meio de lucidez. É óbvio que numa hora dessa não tem como ter gente bêbada, porque era 9 horas da manhã, e naqueles eventos, naquelas festas, principalmente no sábado, os judeus começavam as suas alimentações, ou as suas refeições, próximo ao meio-dia. Eram as celebrações, eram festas, e diferente dos dias de hoje, eles não tinham o hábito de amanhecer bêbado, não. Então era lógico e óbvio de que eles não estavam bêbados. Então qual é a explicação? E aí ele traz o conhecimento, mostrando a verdade do que estava acontecendo. Ou seja, aquilo era um cumprimento das profecias, principalmente do livro de Joel, especificamente do livro de Joel. E todos aqueles judeus conheciam o profeta Joel. A primeira aplicação que eu quero fazer nessa noite, meus irmãos, para trazer para os nossos dias, é que os acontecimentos de hoje, meus amados irmãos, por mais impactantes, por mais significativos que sejam, sempre têm uma resposta espiritual. E permita-me dar alguns exemplos. Recentemente, nos últimos 2, 3 anos, nós passamos por uma pandemia, onde muitos tentaram explicações, muitos procuraram saber o que estava acontecendo, uma série de profetas do caos. E qual é a função da igreja? Entender qual é a vontade de Deus e transmitir essa vontade de Deus às pessoas que estavam perplexas, que estavam atônitas, que estavam desesperadas. Essa é a função profética, este é o ministério profético da igreja do Senhor. Lamentavelmente vimos muitos dentro das igrejas também desesperados, também sem conseguir entender, e lamentavelmente ainda, muitos líderes espirituais, muitos pastores, que deviam estar com seus joelhos dobrados e centralizados nas Escrituras, explicando e acalmando o coração dos irmãos, estes também, muitos desses se isolaram, se isentaram, também não tinham respostas, lamentavelmente. Mas Deus deixou a sua igreja para dar esse tipo de resposta. Mas ainda, irmãos, como justificar tanta violência? Como justificar questões políticas? Como explicar? Muitos vão dizer: você está dando uma resposta religiosa, você está dando uma resposta sociológica ou social, você está dando uma resposta científica. Mas independente do que as pessoas entendam, nós acreditamos que Deus rege o universo, Deus comanda todas as coisas, nada está aleatório ou alheio à vontade de Deus. Se Deus rege todo o universo, se Deus governa todos os povos, obviamente Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e este plano está revelado nas Escrituras, e nós, como igreja do Senhor, temos essa função de esclarecer essas pessoas e torná-las esclarecidas a respeito do que está acontecendo, para evitar que elas fiquem atônitas e perplexas. Mas quais foram as palavras usadas pelo apóstolo Pedro para acalmar aqueles corações? Aí nós entramos no segundo caráter da igreja, no segundo caráter do ministério profético da igreja, que é o seu caráter escriturístico. Ou seja, o que Pedro estava dizendo aqui? Ele simplesmente estava relatando um texto das Escrituras. E como é que nós fazemos isso, meus amados? Como é que se dá esse caráter escriturístico? Se dá elucidando as Escrituras sagradas. E Pedro explica o que está acontecendo à luz das Escrituras, porque ele tinha aprendido com o Senhor Jesus Cristo. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver nos últimos capítulos, ou no último capítulo de Lucas, o Senhor Jesus mostrando aos apóstolos, mostrando àqueles que lhe havia aparecido, a respeito de si mesmo, onde constava
Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Lucas capítulo 24, versículo 44. A seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E Pedro tão somente faz isso, começa a explicar o que a Escritura está dizendo. E voltando para o texto de Atos, nós vemos no versículo 17 em diante: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro relata exatamente o que está escrito em Joel, fazendo pequenas alterações. E aqui permita-me dizer quais foram as alterações e explicar o que é esse texto aqui, para que fique claro para todos nós, para que não haja dúvida. A pequena alteração que Pedro faz é no começo. Ele vai dizer que acontecerá nos últimos dias. E se você for lá para Joel, no capítulo 2, versículo 28, o profeta diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito. O que Pedro acrescenta aqui são os últimos dias. E o que significa esses últimos dias? Ao contrário do que muitos pensam, os últimos dias começam com a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo. Nós estamos nos últimos dias. Por que últimos dias? Porque não há nada mais profetizado no Antigo Testamento que venha a acontecer. Já aconteceu, que foi a vinda do Senhor Jesus. A única coisa que resta acontecer agora, que foi profetizado, é a segunda vinda de Cristo e o final de todas as coisas. Por isso vivemos os últimos dias. E é isso que Pedro diz aqui. Esses últimos dias começaram com a ressurreição de Cristo, essa descida do Espírito Santo, até a consumação dos séculos, que é a segunda volta do Senhor Jesus, quando porá um fim em todas as coisas. A segunda coisa que precisamos entender desse texto é a universalidade da efusão do Espírito Santo. O que significa isso? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era concedido para capacitar a juízes, aos sacerdotes, aos reis, aos profetas, ou algumas pessoas para cumprir uma determinada missão dada por Deus. Agora não. Agora, como cumprimento da profecia, todos recebem o Espírito Santo de Deus. E todos agora são capacitados para pregar o Evangelho, para dar testemunho a respeito de Cristo. Paulo vai dizer que o Espírito Santo concede a cada um dons, ministérios, ou seja, capacitações e habilidades a cada um, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ao avanço do reino de Deus. É isso que o texto está dizendo. Se antes o Espírito Santo era destinado a alguém em particular para cumprir uma missão, agora não. Agora o Espírito de Deus está sobre sua igreja, e a igreja sou eu, é você, é cada um de nós. E Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, e nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito nos capacita a testemunhar de Cristo, a pregar o Evangelho, a sermos estes profetas, ou seja, aqueles que anunciam a palavra de Deus ao mundo. Que isso fique bem claro. Outra questão que precisamos entender aqui é que nós temos o retorno deste ministério profético. O último profeta, vocês sabem, do Antigo Testamento foi Malaquias.
400 anos se passaram, até vir João Batista, o Senhor Jesus Cristo, e depois os seus apóstolos. E estes apóstolos agora recebem a inspiração de Deus, e nós vemos algumas profecias dadas por estes apóstolos, que foram registrados nas Escrituras, tanto Paulo quanto Pedro, como o próprio apóstolo João, no livro de Apocalipse. Nós temos essas profecias agora específicas para estes homens, naquele período especial das Escrituras. Mas aí, a pergunta que não quer calar, e que muitos podem estar fazendo: nossas filhas, nossos filhos, essas visões e essas profecias, e agora? Todo mundo pode fazer, então vamos sair profetizando? E aí é que nós precisamos ter cautela e entendimento. Primeiramente, precisamos entender que o profeta é aquele que fala da parte de Deus ao seu povo. Pregações, exposições bíblicas, estudos bíblicos, isso é profecia. E isso que eu estou fazendo aqui nesta noite é profecia. Mas isso aí não vale, né? As pessoas não gostam, como eu disse no início. Nós queremos ver algo mais. E aí, cuidado com esse algo mais, porque tudo que havia a ser revelado para a sua igreja, Deus o fez neste período e concretizou com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o ápice, é a revelação máxima de Deus ao povo. E Hebreus vai dizer isso. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias, lembre-se do que eu falei sobre últimos dias, nos falou agora pelo seu Filho, o Criador de todas as coisas. Ou seja, o próprio Deus se revelou na pessoa de Cristo. Quer entender como é Deus? Olhe para Jesus. Quer ver a palavra, o comportamento e o amor de Deus? Olhe para o Senhor Jesus. De modo que, depois que Jesus veio e estabeleceu os seus apóstolos e a sua igreja, e nesse período com o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, não nos resta mais nada a respeito de doutrina a ser acrescentado. Quem faz isso são as seitas. Quem faz isso é o romanismo, que além das Escrituras também colocam as tradições e uma série de outros critérios. Lembra quando nós falamos na época no período da reforma, comemoração da Reforma Protestante? Somente as Escrituras. Portanto, em termos de profecia, as Escrituras sagradas encerram tudo aquilo que é a igreja do Senhor, e nós precisamos saber como doutrina. É bem verdade que nós não podemos ser levianos e dizer que Deus não faz mais nenhuma revelação hoje. Nós não podemos engessar Deus dessa forma e dizer que não há mais nenhum tipo de profecia ou revelação. Deus pode fazer? É claro que Ele pode. Mas deixe-me dizer uma coisa: qualquer profecia ou revelação dessa natureza é apenas de caráter particular, pessoal e direcionado. Não serve como doutrina para a igreja do Senhor. Não serve como fundamentação para seguir uma igreja toda seguir esse tipo de anúncio. E mais ainda, muito cuidado, porque se a profecia traz algo que vai além das Escrituras, o próprio apóstolo Paulo nos diz que ela deve ser rejeitada. E se essa profecia fala o que está contido nas Escrituras, ela pode ser desprezada, porque nós já temos as Escrituras. Este é o entendimento. E a segunda aplicação que eu faço nesta noite é com relação a isso. Mas antes, deixe-me falar uma outra característica desse caráter escriturístico, que além de trazer as Escrituras, ele também anuncia o Evangelho. Veja no versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O interessante aqui é que Pedro vai utilizar a profecia até a vinda do Senhor Jesus Cristo.
Veja que nos versículos 19 e 20, nós temos aqui um anúncio escatológico de Joel a respeito da vinda de Cristo, dos últimos dias, ou melhor, da consumação dos séculos. E Pedro vai fazer questão de dizer isso, por quê? Porque no versículo 21 ele quer dizer: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele traz das Escrituras a pregação do Evangelho, mostrando exatamente que nesse período, quem crer no Senhor Jesus Cristo e invocar o seu nome, este será salvo. Esta é a mensagem do Evangelho. E agora sim, deixe-me fazer algumas aplicações na prática para os dias de hoje desse segundo aspecto. Primeiro, meus amados irmãos, tomem cuidado com as profetadas de hoje. Pregações, exposições bíblicas não interessam as pessoas. Se tiver algum desse pessoal popular que estiver aqui, não vai gostar do que eu estou falando, não tem graça. Mas se eu revirar meus olhos aqui, der um arrodupio e começar a dizer: eis que o Senhor está revelando, fulano de tal, aí sim, todo mundo fica atento e quer ver. Porque hoje as pessoas querem atração, não querem a verdade do Evangelho. Muito cuidado com essas coisas, meus amados irmãos. E é diante disso que a gente vê muita profetada, não profecia. Outra coisa, quando os profetas se manifestavam no Antigo Testamento, já era num ponto limite. O povo estava rejeitando tanto a palavra de Deus, que eles precisavam intervir e dizer: voltem às Escrituras. Hoje, se alguma profecia em particular vier para você, tenha vergonha, não tenha orgulho não, porque você foi incapaz, incompetente e profano o suficiente para não ouvir a palavra de Deus na sua leitura e nem nas pregações. Isso não é algo para se orgulhar, é algo para se envergonhar. E mais ainda, referindo-se à profecia com relação à pregação da palavra de Deus, hoje, o desprezo, ou melhor, o relaxamento com a pregação expositiva da palavra de Deus, mostra claramente o desprezo que os pregadores têm pela palavra de Deus. Não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Nós vemos os apóstolos, e aqui nesta passagem, Pedro seguir exatamente o que está escrito nela. Mas a pergunta é: e o que é que eu tenho que falar a respeito das Escrituras? Porque eu também vejo muitas pessoas por aí distorcendo as Escrituras. Dizem que estão pregando, mas estão na verdade invertendo a verdade. E existe uma seita, que eu não vou dizer o nome porque está sendo filmado e não vou dar ibope para eles, que bate na porta de sua casa e diz: eu vim aqui propor um estudo bíblico. Pegue a Bíblia aí e vamos ler, e vamos estudar. E aí é a sutileza, onde mora a sutileza do diabo. Porque se você olhar para as Escrituras e não encontrar a Cristo, você não está lendo as Escrituras como deveria ler. E aí nós entramos no terceiro e último caráter do ministério profético da igreja, que é o seu caráter cristocêntrico. Em outras palavras, meus amados irmãos, toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. E nós lemos em Lucas que Jesus mostrou isso. E nós vemos aqui que Pedro começa falando de Joel, e agora ele vai lá para os Salmos, vai citar Davi, porque agora ele, chamando as pessoas para o Evangelho, ele começa a falar agora a respeito de Jesus Cristo. E começa falando a respeito do propósito de Deus e da responsabilidade do homem. Veja no versículo 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos.
Vocês percebem que Pedro chama a atenção que todos aqueles conheciam a Cristo? Há 50 dias, menos de 2 meses, Cristo havia sido morto. Estava fresquinho ainda na memória de todos eles. Pedro diz: vocês conhecem, e vocês viram os milagres, e vocês viram tudo o que foi feito, mas este Jesus era um homem enviado por Deus, era o Filho de Deus, e ele morreu, mas não foi aleatoriamente não, foi determinado por Deus, foi atendendo aos desígnios de Deus, mas também não isenta a eles não. Vocês foram responsáveis pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Vocês são culpados. Vocês são pecadores, em outras palavras. Mas ele não para por aí. Se ele dissesse que Jesus Cristo havia morrido, estava incompleto o sermão de Pedro. Pedro mostra agora o triunfo de Cristo. Versículo 24 e 36. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Espera aí, mas como é que você faz uma afirmação destas, Pedro? Do versículo 26 em diante, ele vai citar o texto dos Salmos. E ele vai explicar depois dizendo: olha, Davi disse essas palavras, não foi referindo-se a ele não, porque Davi morreu e todo mundo sabe onde é o túmulo de Davi. Davi estava, como profeta e rei que era, estava anunciando a este Jesus Cristo. E agora vamos para o versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, ele já ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui nós temos um resumo da pregação. Vocês podem ver que eu li o versículo 14 ao 36, eu acho que em menos de 5 minutos. Claro que não foi a pregação toda de Pedro aqui, nós temos um resumo, exatamente o que precisamos saber como foi. E depois que Pedro mostra que Jesus era Deus, que foi necessário morrer e ressuscitar, e que aqueles homens eram culpados dos seus pecados, aí vem o convite ao arrependimento. Olha a reação daquelas pessoas, versículo 37. Ouvindo elas estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e agora? Que faremos? E veja a resposta do Senhor Jesus Cristo, de Pedro, perdão. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês também receberão este Espírito Santo que agora está acessível a todos aqueles que creem. Aqui está o resumo da pregação do Evangelho. Pedro mostrou que aqueles homens eram pecadores, sem sair das Escrituras. Pedro mostrou o que estava acontecendo pelas Escrituras. Pedro chama-os a arrependimento, do mesmo jeito que Cristo começou o seu ministério, lá em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 16, dizendo: eis que está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e crede. Esta é a síntese do Evangelho. Temos aqui a mensagem, a pregação do Evangelho, aquilo que a igreja precisa fazer, aquilo que a igreja precisa anunciar, aquilo que nós somos testemunhas. E não se enganem, esta mesma igreja, nós falamos no domingo passado, Deus aguardou por mais de 2000 anos, ela continua aqui, sou eu, é cada um de vocês, para continuar anunciando estas profecias, estas verdades. E aqui eu vou fazer a última aplicação da noite. Não temos outra mensagem a anunciar senão Jesus e este crucificado. Não precisamos de invencionices, não precisamos de espetáculos,
Não precisamos de pantomimas, não precisamos de teatros, não precisamos substituir a pregação do Evangelho de Deus por absolutamente nada. A única coisa que nós precisamos é olhar para este exemplo, olhar para as Escrituras, anunciar ao mundo o que está acontecendo por causa dos pecados de todos eles e mostrar que eles precisam de arrependimento. Vocês percebem que isso aqui é muito mais importante, vai muito mais além do que essas coisas que acontecem por aí, que as pessoas gostam e são atraídas? Por isso, meus amados irmãos, esta noite eu desafio a cada um de vocês a darem testemunho a respeito de Jesus Cristo, sem sair das Escrituras Sagradas. Concluindo, o mundo precisa entender que todos os males que existem hoje, em última análise, são consequências do pecado. E as Escrituras Sagradas nos mostram como o homem pecador tem a sua única forma de restauração para com Deus, de se libertar do pecado, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, todos precisam se arrepender e crer. É esta a mensagem do Evangelho que devemos transmitir. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, que habita em cada um de nós, nos capacite, nos fortaleça e nos prepare para continuarmos anunciando este Evangelho sem temer, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Amém. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.